E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o governo japonês ele soltou o número de superávit dele, tá? E com isso já dá para você ter uma ideia de que o Japão entrou numa recessão técnica. Não é recessão ainda, é recessão técnica, aquela recessão parcial. Por que eu estou falando isso? Vem comigo aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Antes de qualquer coisa, tem pessoas que não sabem o que é essa parte, né, de jargão de economia. Então eu vou explicar aqui rapidinho, só para as pessoas terem uma noção. Para você que já sabe, gomena sai, tá? Mas tem pessoas que não sabem, então eu preciso dar essa explicada rápida. Recessão técnica, tá? É quando o país, o PIB do país, os números de crescimento do país, eles diminuem, tá? Por 2 trimestres seguidos. E o Japão soltou os números semestrais. Então já dá para você ter uma ideia que é recessão parcial, tá? No caso, a famosa recessão técnica. E se olhar os dados desde o ano passado, eu fiz uma pesquisa aqui para trazer para você, tá? Desde setembro de 2021, esses dados eles só vêm caindo, tá? No caso, os números do PIB do Japão. Então, poderia-se dizer que o Japão já entrou numa recessão declarada? Sim. O governo japonês vai aceitar isso? Não. Por quê? Começa a afastar investidores e etc. Então o governo japonês ele vai soltar as informações de uma tal forma que não dê, né, a entender que o Japão está numa recessão. Claro, aquelas pessoas que não entendem de economia, mas aquelas pessoas que já têm noção do que é economia, do que entende da análise de números e dos jargões, já sacou que o Japão está numa recessão. O Japão já está no vermelho já, ó, desde setembro do ano passado, tá? Então já dá para você sacar por esses números, por A mais B, que o Japão entrou numa recessão. Mas vamos ser bonzinhos, fazer a nossa análise só desse ano. Então o Japão está no quê? Numa recessão técnica, tá? Mas vamos lá. O superávit em conta corrente do Japão encolheu 63,1% no primeiro semestre de 2022, em relação ao ano anterior, para 3,51 trilhões de ienes, o que dá a bagatela de 25,9 bilhões de dólares. Eu sei que vai ter pessoas que vão me criticar nessa parte do jargão, tá? Vai falar assim, mas japonês, tem literaturas que falam, tá, que se encolher 2 trimestres seguidos, já é recessão. Aí vai variar da sua interpretação da literatura, tá? Eu falo isso porque essa parte da recessão parcial os governos colocaram também, tá? O governo, a parte econômica, o mercado em geral, porque para tentar aliviar um pouco as costas ali, para tentar mostrar um pouco mais de otimismo. Ó, é parcial, pode ser que no próximo semestre, nos próximos trimestres a coisa cresça e saia da recessão, mesmo que seja técnica. Então já dá para você sacar por A mais B. Então isso aí vai depender da literatura, tá, que a pessoa estudou ali na época. Mas continuando. O menor em 8 anos, devido a um grande déficit comercial de bens decorrente em grande parte de um preço mais alto do petróleo e do iene fraco, disse o Ministério das Finanças do Japão. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre vinha trazendo esses números. Por quê? Para alertar as pessoas. Não é para alertar as pessoas só na parte econômica. Era mais para alertar as pessoas na parte do emprego. Por quê? Se a economia está uma porcaria, os números do PIB estão caindo, sinal que é menos emprego no Japão, é menos horas trabalhadas no Japão. Só que tem pessoas que não entendem isso, tá? Então é aquela velha história, eu preciso quase que desenhar para as pessoas entenderem. Então uma boa parte, não digo que seja o seu caso, mas uma boa parte sim, eu vejo que por causa dos comentários que saem nos comentários dos vídeos, tá? Que falta esse tipo de interpretação. Por isso que quando eu gravava vídeos, os vídeos anteriores, alertando as pessoas que querem vir do Brasil para cá, ó, toma cuidado que a economia não está lá assim, essas coisas, não está sobrando emprego. Soltei os números do governo em relação a emprego e desemprego, tá? Tudo assim, com questão de base de dados, com fatos, não é nada assim inventado na minha cabeça. O pai japonês está fazendo uma previsão. Não, só uma questão de análise de fatos que estão acontecendo, tá? Ali. E aquilo ali
é uma tendência de acordo com os números que vem saindo. Então eu preciso acompanhar a economia diariamente, por isso que eu faço esse tipo de análise. Assim, aí você vê que eu acerto. Eu não vi nenhuma análise que eu tenho feito de 6 meses para cá que eu tenha errado. Então é aquela velha história, tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado. Tá? Mas continuando aqui, o superávit da balança de transações correntes, um dos indicadores mais amplos do comércio internacional, caiu para o nível mais baixo desde que afundou no vermelho no primeiro semestre de 2014, segundo o relatório preliminar do Ministério. Eu havia falado em relação à guerra, alguns vídeos de guerra, que eu falo assim, esse conchavo, essa bagunça que está se tornando aqui para o lado da Ásia. Tá? Em alguns outros vídeos eu havia falado que dependendo se a Rússia e a China se unissem, baseado nos dados que eu trouxe aqui no canal, quem assistiu os outros vídeos deve se lembrar, não precisa de muita coisa para afundar o Japão. Tá? No caso assim, economicamente falando, não precisa tomar grandes passos. E esses dados que estão mostrando aqui só comprovam o que eu digo. Se a China quiser massacrar, a China juntamente com a Rússia, se ela quiser massacrar o Japão, economicamente falando, sem precisar de usar força militar, ela consegue. E fácil, com esses números que estão aqui. Então, é aquela velha história, a parte de empregos no Japão, o crescimento do Japão está boa? Não, muito pelo contrário. Então, tome cuidado daqui para frente, tá? Nesses próximos trimestres aqui, tá? Principalmente nesse próximo trimestre, tá? Na parte econômica, porque muita coisa pode mudar. A queda também foi a segunda mais acentuada em um período de meio ano, após o segundo semestre de 2008, quando deu uma crise financeira global por causa do quê? Dos Lehman, né? O Lehman Brothers, que deu aquela quebradeira no Japão. Então você vê que essa crise de agora só não foi pior que a do Lehman. Quem morava no Japão, ou quem acompanhava as notícias do Japão, deve se lembrar que na época do Lehman foi a quebradeira geral, foi desemprego para tudo quanto é lado. E você vê que agora não foi desemprego, mas pelo contrário, também não houve contratações. Os empresários, eles seguraram os times que eles tinham. Não vou te demitir, mas também não vou contratar. Então se manteve aquele nível tipo da economia parado na parte de contratação, no caso de emprego e desemprego. Quem acompanhou os outros vídeos viu que eu trouxe esses números oficiais do governo japonês. Só para vocês terem ideia, se eu não estou enganado, quando o governo japonês divulgou aqueles números, a parte de contratações ficou em apenas 210 mil. É um número muito baixo, se você levar numa escala nacional. Tá? E tem meses que só de estagiário técnico asiático que entra no Japão é 40 mil. E aí? Então, o povo que já está aqui no Japão, juntamente com esses estagiários técnicos que estão entrando, está faltando emprego. Se você parar para analisar, não está tendo emprego assim para suprir todo mundo. E aquelas pessoas que pretendem vir do Brasil para cá, para o Japão, como é que fica? Aí é aquela hora que as empreiteiras começam a dar aquela brecada, tá? Nas contratações. Aí as pessoas que estão no Brasil não conseguem vir. Então já dá para você sacar para ver que tem muita coisa errada com a economia do Japão. Mas continuando aqui para tentar encolher esse vídeo o mais rápido possível. Entre os principais componentes, o país pobre em recursos, você vê, cansei de falar também que o Japão ele é totalmente dependente das importações, matérias-primas, etc. O país pobre em recursos teve um déficit comercial de bens de 5,67 trilhões de ienes e um déficit comercial de serviços que se expandiu para 2,49 trilhões de ienes, de 2,9 trilhões de ienes no primeiro semestre de 2021. Então você vê que só está encolhendo. Segundo o Ministério, se você levar os dados do primeiro semestre de 2021 para o primeiro semestre de 2022, já são um ano. E com isso, o que é? Recessão. A expansão do déficit no comércio de serviços, incluindo viagens e transporte, resultou de um aumento nos pagamentos para pesquisa e desenvolvimento no exterior, inclusive nos setores farmacêutico e manufatureiro,
disse um funcionário do Ministério à repórter. Então você vê que eles estão começando a soltar os dados mais fragmentados, setorizados. Isso ajuda muito melhor na parte de análise do que soltar aqueles números brutos, porque você não sabe qual setor está alto, qual setor está baixo. Se solta tudo de uma vez, sem esse refinamento, fica difícil de fazer alguma análise de forma certeira. Tá? Só que essas análises de números brutos é bom para quê? Para a cortina de fumaça. Tá? Só que como indicativo de crescimento setorizado, fica uma porcaria. O saldo de viagens, que reflete o dinheiro gasto por visitantes estrangeiros no Japão em serviços de bens em relação ao gasto pelos japoneses no exterior, registrou um superávit de 82,8 bilhões de ienes, menor do que os 106,2 bilhões de ienes registrados um ano antes. O governo japonês ele soltou os números dos visitantes, tá? Desde quando ele abriu o turismo, e para o mês de julho, tá? Se eu não estou enganado, entrou 8 mil pessoas só. Então é aquela velha história, está sendo um fiasco o turismo no Japão. Então você vê que os números do PIB do Japão vão melhorar dependendo do turismo? Não, não vão. Tá? Você vê que 8 mil pessoas só é muito pouco. Tá? Enquanto isso, a renda primária, que reflete os retornos dos investimentos no exterior, aumentou 22,4% em relação ao ano anterior, para um superávit de 12,87 trilhões de ienes, o maior em um período de meio ano. Mostraram os dados, mas você sabe por causa do que é? Porque o dólar estava alto. Tá? Então é aquela velha história. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu falei que quem fez investimentos fora, que não era a hora de investir no Japão, tinha que investir fora do Japão. Quem fez os investimentos fora do Japão ganhou dinheiro. Eu havia alertado isso, não invista no Japão, invista fora. Então quem investiu fora e fez a repatriação do dinheiro para o Japão ganhou dinheiro. Por que a Toyota mostrou ganhos altos, por mais que ela tenha trabalhado pouco? A Nintendo, a Sony, tá? Então houve menos produção nessas partes, mas as subsidiárias dessas empresas no exterior, quando repatriaram o dinheiro para o Japão, mostraram o quê? Ganhos horrendos. Por causa do quê? Dólar alto. Então você vê que o interessante, por enquanto ainda, o que é? É fora do Japão, não é dentro do Japão. Por isso que eu falo que certos números tiram os investimentos do governo japonês. Só o governo japonês não está vendo isso. Mas de qualquer maneira, mas vamos lá. Somente em junho, o país registrou um déficit na conta corrente, perda, tá? De 132,4 bilhões de ienes, caindo no vermelho pela primeira vez em 5 meses, em grande parte devido à balança comercial de mercadorias que entraram no vermelho, disse o Ministério. Não faz muito sentido, porque se o número do PIB tem caído mês após mês, não dá para falar que só em junho a coisa degringolou. Tá? Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o que os governos soltam. Porque se levar em conta, se você acompanhar os números financeiros, você pode pegar qualquer site de pesquisa que tem a parte financeira. Pode fazer a pesquisa, não precisa acreditar em mim. Tá? Que mostram o PIB de 2021 do Japão. Você vai ver que eu até deixei separado aqui, desde setembro de 2021, que deu uma grande alta, começou a cair. Tá? Aí novembro já, só para vocês terem ideia, novembro estava em 0,4%. De novembro a março caiu 0,2%, então só está despencando, tá? Dá aquela pequena subidinha assim, mas no geral só está despencando, no número só está despencando do Japão. Então não, por mais que o governo fale assim, só em junho deu uma despencada feia, não, a coisa está assim, no modo geral, veio despencando de tempos em tempos. Tá? O valor das importações aumentaram 49,2% em relação ao ano anterior, para 9,70 trilhões de ienes no mês do relatório, pelo 17º mês consecutivo. O valor das importações aumentaram ali, tá? No caso, enquanto as exportações subiram 20,4% em valor, para
8,58 trilhões de ienes pelo 16º mês consecutivo. Então você vê que as importações do Japão subiram 9, importação que está comprando, tá? 9,70 trilhões de ienes, enquanto o quanto que ele vendeu foi 8,58 trilhões. Então você vê que ele comprou mais, né, do que ele vendeu. E nisso que ficou o quê? Está no prejuízo. Por item, as importações do petróleo bruto, carvão, gás natural liquefeito aumentaram significativamente em junho. Por região, as importações de gás do Oriente Médio aumentaram notavelmente de acordo com os dados. É aquela velha história. No caso do Oriente Médio ali, como a Rússia está perigando de dar uma boicotada no Japão, o Japão tem que procurar um novo fornecedor. Por quê? O inverno logo está batendo na porta aí, e se sabe que no inverno as pessoas gastam mais eletricidade e mais gás, porque tem pessoas que usam aquecedores a gás, tomam mais ofurô, então o consumo de gás é muito maior também. E dependendo da pessoa no uso do ar-condicionado também, ele vai gastar muito mais. Só que é aquela velha história, questão de regulagem, tá? Tem pessoas que você entra na casa dela no inverno que parece que você está no verão, que o ar-condicionado está no talo ali, no máximo. Então o que vai acontecer? O ar-condicionado ele vai trabalhar pleno vapor quase o tempo todo. Se você fazer uma regulagem de temperatura que não fique muito fria, mas também nem muito quente, o ar-condicionado ele vai trabalhar um pouco menos. Isso é fato. Porque o sistema de regulagem do ar-condicionado para o verão e para o inverno são diferentes. Tem certos detalhes que as pessoas não se atentam a isso. Tá? Então tem que se tomar cuidado no inverno com a regulagem do ar-condicionado também. Tem que se tomar cuidado. Principalmente que o ar-condicionado no inverno, como é que fala assim? Ele não vai puxar umidade. Então o controle de umidade é diferente. Então dependendo, você precisa ter algo para fazer um controle de umidade ali. Ou você vai ter que comprar desumidificadores, ou seja, na parte elétrica, aparelhos ou produtos mesmo que fazem, que tiram a umidade do ar. Você vai ter que fazer alguma coisa, porque senão o que acontece? Ar-condicionado quente, umidade alta, o que vai acontecer? Mofo dentro da sua casa. Aí é a hora que, problemas respiratórios à torta direito. Como eu já havia falado num vídeo bem anterior, teve um ano aqui, nesse apartamento que eu moro, que eu não fiz controle de umidade, foi o primeiro ano. Tá? Um dia eu abri o guarda-roupa, as malas lotadas de mofo nas laterais. Eu tive que sair correndo lavar todas as roupas. Então foi um prejuízo danado para mim. Tive que sair correndo, levar numa lavanderia, no Criningo, daqueles de moedinha, e botar todas as roupas para lavar. Desde aquela vez, eu tenho feito um controle de umidade muito extremo dentro nesse apartamento que eu moro, porque ele tem muita umidade. Então tem que se tomar cuidado? Tem que se tomar cuidado com isso. Tá? Principalmente você que pretende vir do Brasil para cá, que não conhece essa parte de controle de umidade e mofo, tome muito cuidado com isso. Tá? Porque isso pode afetar sua saúde de uma forma que as pessoas desconhecem. É a mesma coisa, mofo dentro do ar-condicionado. Muita gente desconhece esse tipo de coisa, mas costuma dar mofo dentro do ar-condicionado. Por quê? Essa época ele puxa muita umidade. E essa diferença de temperatura alta e temperatura baixa, que vai minando água de dentro do ar-condicionado, o que acontece? Forma muita umidade dentro do ar-condicionado. E dependendo da forma que a pessoa trabalhar com o ar-condicionado, ele cria mofo dentro do ar-condicionado. Por isso que às vezes o ar-condicionado ele solta com aquele cheirinho ruim, às vezes não é sujeira, é mofo. Por que eu falo esse tipo de coisa? O meu ar-condicionado eu limpo ele praticamente todo mês. Eu faço limpeza nele. Então quando começa a dar alteração de cheiro, eu já sei. Principalmente quando começa a dar uma certa alteração de cheiro, e se as telas estão limpas, o que é? Mofo. Não é sujeira, é mofo. Tá? Então existem produtos nos home centers para fazer esse controle, tá? Para matar o mofo, mas de qualquer maneira isso vai da pessoa correr atrás, tá? Só para finalizar a matéria aqui, eu tô meio que saindo como é que se fala assim, de um tópico entrando no outro, tá? Só para finalizar aqui. As exportações de combustível refinado, né,
ferro e aço, bem como os componentes eletrônicos, incluindo semicondutores, cresceram notavelmente. Sim, foi o que eu havia falado num vídeo anterior sobre questão de importação e exportação. Por isso que eu acho estranho falar que está com falta de semicondutores, o Japão está com falta de semicondutores na parte automobilística, sendo que estão exportando, estão mandando para fora semicondutores de quilo. Faz noção esse tipo de coisa? Faz sentido para você? Para mim não faz. Se eu tenho uma indústria, se está faltando semicondutores para mim, eu quero todos os semicondutores possíveis para mim não ter perda de produção, para que eu possa ganhar dinheiro. Não. Mas não é o que está acontecendo. O Japão, pelo que deu a entender, que está vendendo tudo e foda-se a indústria interna. E aí? Faz sentido um negócio desse? Isso é uma análise grosseira, tá? Que eu acabei de fazer agora. Mas se eu fizer uma análise mais refinada, fica mais complicada a situação. Então faz sentido usar esse argumento. Está faltando semicondutores, por isso que eu não posso produzir. Toyota é mestre para usar esse tipo de fala. A Sony também. A Sony está faltando o PlayStation 5 no Japão. Está faltando ainda. Então a Sony usa o quê? Está faltando semicondutores. Só que, em vez de usar para produtos aqui no Japão, você vê que estão exportando tudo. Então faz sentido falar que está faltando semicondutores? Não. Tá? Não faz sentido. Por região, as exportações para a Ásia e a América do Norte aumentaram significativamente no mês do relatório, segundo o Ministério. A renda primária expandiu em junho para 1,22 trilhão de ienes, um aumento de 697,5 bilhões de ienes em relação ao ano anterior. E quem viu o último vídeo que eu coloquei de importação e exportações, viram que o país que mais importou produtos do Japão foi quem? A China. Por isso que eu falo que se a China quiser dar uma boicotada no Japão e arrebentar a economia do Japão, ela consegue. Ela fala assim, não compro mais nada do Japão. Pronto. Vai despencar de uma vez o PIB do Japão. Só que nisso, despencando o PIB do Japão de uma vez, o que vai acontecer? O seu emprego aqui no Japão está em risco. Seja de forma direta ou forma indireta, dependendo do setor que você mora. Que você trabalha. Tá? Porque dependendo do setor que você trabalha, tem uma ligação direta ou indireta com esses sistemas de exportação do Japão para a China. Então vocês viram no outro vídeo que eu havia gravado que China e Hong Kong foram os dois maiores, juntamente com os Estados Unidos, importadores de produtos do Japão. Então se esses dois países, por exemplo, no caso assim, a China, Xangai, a Hong Kong, Xangai e a China ali, der uma brecada, acabou. Tá? Os números do PIB do Japão vão despencar e os empregos das pessoas vão se lascar. Por isso que eu falo de forma direta ou indiretamente. Por isso que eu bato em cima disso. Que se a China quiser detonar o Japão economicamente, não precisa de grandes esforços. E nisso não precisa nem se meter militarmente para o lado do Japão, porque já arrebentando economicamente, o Japão vai entrar em frangalhos. Aí não precisa nem detonar o Japão na parte militar, a não ser que queira fazer conquista territorial. Caso contrário, não precisa ter grandes esforços. Vocês entendem nessa parte? Então tem muita coisa que eu já venho trazendo certos alertas. Mas fica aí para a pessoa que acreditar ou não. Como eu sempre falei, não sou influenciador digital, não quero que as pessoas acreditem em mim. Façam pesquisas, entrem nas páginas, veja os noticiários e nisso você vai tirar suas conclusões. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.